Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre erro de tipo, erro de proibição e discriminantes putativas. O sujeito vai ter uma falsa percepção da realidade no erro de tipo, enquanto que no erro de proibição ele sabe o que faz, mas desconhece o caráter ilícito, ele pensa que é permitivo. Então, não é um erro sobre a norma em si, mas sobre a ilicitude dessa norma. E aí, aprofundando o nosso mapinha mental aqui, nós temos as subdivisões. Esse erro, ele pode ser tanto no erro de proibição quanto no erro de tipo. A gente tem essa subdivisão de inevitável, excusável, invencível. Tudo isso são expressões sinônimas e que é muito interessante. Por quê? Olha só, inevitável, o sujeito não podia evitar. O homem médio no lugar dele igualmente erraria. Então, se ele não podia evitar e qualquer outra pessoa no lugar dele também erraria, é um erro, então, excusável, desculpável, tá? Então, excusável é sinônimo de desculpável, ok? Tudo isso são formas de abranger um erro de tipo, aqui no nosso exemplo, vamos começar pelo de tipo, depois a gente vai para o erro de proibição, erro de tipo invencível, ok? Inevitável, excusável, desculpável. Então, são hipóteses em que qualquer outra pessoa no lugar do sujeito também erraria e, portanto, a gente vai ter como consequência a exclusão do dolo e da culpa, ok? Por outro lado, nós temos a figura do erro evitável, inexcusável ou vencível. Se ele é evitável, significa que eu posso vencê-lo, eu posso evitá-lo, eu posso vencê-lo. Então, ele não vai ser desculpável, não vai ser excusável. Vou chamar ele, então, de inexcusável, ok? Todas as expressões são sinônimas. São hipóteses em que o sujeito erra, mas o homem médio em seu lugar não erraria. Nessa hipótese, perceba que a gente tem a exclusão do dolo. No entanto, é possível punir a conduta a título de culpa, já que aquele erro era um erro evitável, e aí a gente vai conseguir vislumbrar uma eventual negligência, imprudência, imperícia e a responsabilidade criminal incidindo a título de culpa. Não obstante, não se esqueça que, apesar da responsabilidade penal aqui poder incidir a título de culpa, se eu não tiver o tipo penal culposo para aquela conduta inicialmente delituosa, eu vou chamar a conduta de conduta atípica, ok? Então, imagine aí a hipótese de um sujeito que esse erro é evitável e é um erro que incide sobre o crime de furto. Então, eu excluo o dolo, mas posso punir a título de culpa. No entanto, não existe furto culposo. Então, a conduta ela é atípica, ok? Voltando para o nosso esquema, a mesma subdivisão nós temos com relação ao erro de proibição. E a gente também vai dividir ele em inevitável, excusável, invencível, evitável, inexcusável, vencível. A diferença aqui é que, no erro que eu não posso evitar, né, no erro inevitável, consequentemente excusável, né, desculpável e invencível, a gente exclui a potencial consciência da ilicitude, consequentemente excluindo um elemento do fato culpável, nós temos a exclusão do crime. Por outro lado, no erro que é evitável, inexcusável ou vencível, nós temos uma causa de diminuição da pena de 1/6 a 1/3. E aqui vale pontuar uma diferença importante na subdivisão que tem o erro de tipo e que tem o erro de proibição. Nós falamos dos conceitos iniciais e agora a gente vai avançar um pouco mais o nosso raciocínio. Quando a gente falou dessa repartição do erro evitável, do erro inevitável, do erro de proibição, que da mesma forma se subdivide em inevitável, em evitável, a gente tem consequências diversas. Lá no erro de tipo, a exclusão do fato típico, né, da conduta dolosa, podendo punir a título de culpa, ou se não da exclusão do dolo e da culpa. E no erro de proibição, nós vimos que eu excluo a potencial consciência da ilicitude, consequentemente, excluo ali um elemento do fato culpável e, sendo hipótese de um erro vencível,
nós temos uma causa de diminuição de pena. Dito isso, a gente vai avançar um pouco mais agora. E aí, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui comigo. Nós falamos, dentro do erro de tipo, de hipóteses de erro de tipo essencial. No entanto, a gente vai avançar um pouco mais e eu queria dizer para vocês que o erro de tipo também pode ser um erro de tipo acidental. E aí a gente vai aprender algumas peculiaridades, ok? Sobretudo, peculiaridades voltadas à figura do dono. Vou falar isso para vocês, vamos por partes aqui no nosso raciocínio, ok? Bom, então vamos falar agora do erro de tipo acidental. Então, no essencial, nós falamos que se trata de um erro que recai sobre as elementares do tipo penal, tudo aquilo que é constitutivo do tipo. Então, suponhamos que o sujeito subtrai coisa alheia móvel, e o erro dele recaiu justamente pela palavrinha alheia. Na verdade, ele pensava que era dele, né? Então, quaisquer das palavrinhas, né, que descrevem a conduta típica, nós chamamos de elementares, ok? Só relembrando conceitos aqui juntos. Enquanto que no erro de tipo acidental, nós teremos um erro que vai recair sobre dados secundários, né? A qualidade da vítima, a idade da vítima, quem era a vítima, o objeto, então dados secundários. Vamos começar a nortear, então, o nosso raciocínio a partir do mapinha mental aqui que eu elaborei para vocês. Então, no erro sobre objeto, o agente ele vai confundir o objeto. Ele pretende um objeto X, mas, na verdade, a conduta dele acaba recaindo sobre um objeto Y. Imagine o sujeito que quer subtrair um cordão de ouro, né? Esse é o objeto pretendido, mas, na verdade, ele acaba subtraindo uma bijuteria, né? Um objeto diverso do que aquele que ele pretendia. Bom, ele vai responder pela conduta efetivamente praticada, que predomina na doutrina, ok? Então, eventualmente, nesse nosso exemplo, esse cordão que tem um valor menor de mercado ou sequer tem valor considerável, poderia ser argumentado uma eventual tese de princípio da insignificância, ok? Depois nós temos o erro de tipo acidental sobre a pessoa, recaindo sobre a pessoa. Tomem muito cuidado aqui para a gente não confundir o erro de tipo acidental que recai sobre a pessoa com o erro na execução, que a gente chama de aberratio ictus. No erro sobre a pessoa, o sujeito confunde a pessoa, ele executa corretamente o crime pretendido, ele chega lá no campo da execução e executa corretamente, no entanto, ele pensa se tratar de uma pessoa diversa, daquela que ele efetivamente veio a atingir. Aqui não se considera a qualidade da vítima que ele atingiu, senão a qualidade da vítima que ele pretendia. É o que a gente chama de vítima virtual. Nós não consideraremos as qualidades da vítima real. O que nós vamos considerar são as características, são as qualidades da vítima virtual, que é aquela vítima que o sujeito tinha o dolo da prática da conduta, que o sujeito pretendia atingir. E aí, no erro sobre a pessoa, o sujeito olha e acha que é de fato aquela pessoa. Então, ele erra sobre a pessoa. Já no erro, na execução, que nós chamamos de aberratio ictus, há aqui uma falta de habilidade, de pontaria. A pessoa, ela erra no momento de executar. Então, no que tange a pessoa, ela está diante ali da pessoa que ela de fato almejava, não há erro sobre a pessoa aqui, mas haverá um erro no que tange a habilidade de pontaria, a habilidade de executar o delito, e que por essa razão o sujeito acaba atingindo uma vítima diversa. Perceba, pessoal, que aqui também aplica-se essa regra de responder pelo crime considerando-se a qualidade da vítima que o sujeito pretendia atingir, que a gente chama de vítima virtual, e não a qualidade da vítima real. Aqui eu tenho outro exemplo para trazer para vocês, para que isso fique ainda mais claro. Nós demos um exemplo aí de feminicídio, mesmo a vítima real sendo diversa, e o mesmo poderia ocorrer. Imagina aí um erro na execução, que o sujeito, por uma falta de habilidade, uma falta de pontaria, atinge uma pessoa diversa,
e, na verdade, ele pretendia atingir o seu próprio pai. Nesse exemplo, de novo, consideram-se as qualidades da vítima virtual. Então, ele vai responder, inclusive, quando a gente pensar em dosimetria da pena, ele vai responder com agravante por se tratar de ascendente, né, desse autor aí do delito, mesmo que a vítima real não seja o pai dele. E o inverso também é proporcional. Então, imagine que eu tenho uma mãe que em estado puerperal, né, sob a influência do estado puerperal, ela deseja matar o próprio filho, vai até a maternidade ali do hospital e acaba matando uma criança diversa. Ela responde considerando-se as qualidades da vítima virtual. Então, mesmo que não tenha sido o próprio filho, ela responde não pelo homicídio, né, que foi uma criança diversa, mas sim pelo infanticídio, já que a gente considera as características da vítima virtual, aquela que o sujeito almejava, e não as características da vítima real. Isso tem que ficar bem claro, porque nós usamos muito esse raciocínio em torno aí de eventuais teses, ok? Depois nós temos o aberratio criminis ou aberratio delicti, que é uma hipótese em que nós temos um erro que recai sobre um resultado diverso do pretendido. E aí, pessoal, nessa hipótese, nós também temos um erro na execução, porém aqui nós temos crime versus crime. Vamos compreender isso melhor. Então, nós falamos do erro sobre a pessoa, do erro na execução, onde a gente tem pessoa versus pessoa. No resultado diverso, nós temos crime versus crime. Então, a gente tem bem jurídico diverso, nós temos um delito diferente. Imagina um sujeito que ele passa na porta da casa do vizinho e ele pretende causar um dano. Então, ele pretende a prática do crime de dano. Joga uma pedra na janela, no entanto, essa pedra quebra a janela e atinge uma pessoa que estava dentro da casa. Ou então, imagine que ele joga a pedra com o objetivo de causar dano, mas acaba atingindo um pedestre que passava na rua, né, na proximidade ali do local. Olha que interessante, porque aqui nós temos um resultado produzido mais grave e o sujeito vai responder culposamente por esse resultado produzido mais grave. Então, imagina assim, olha, o sujeito queria causar dano, esse era o dolo dele. No entanto, culposamente, ele causou uma lesão corporal. No nosso primeiro exemplo, né, jogou a pedra quebrou a janela e causou uma lesão corporal em uma pessoa. Olha que interessante o primeiro exemplo. Nós temos a responsabilidade penal a título de culpa cumulada, então, com crime de dano doloso, e haverá, nessa circunstância, um concurso formal de crimes. No segundo exemplo, que o sujeito atira a pedra com o objetivo de causar dano, mas acaba causando, no entanto, uma lesão corporal, nós temos a responsabilidade penal incidindo sobre o crime mais grave, que, no caso, foi a lesão corporal culposa, né? Então, culposamente, o sujeito vai responder por essa lesão corporal, ok? Depois nós temos o erro sobre o nexo causal. Aqui, gente, o sujeito ele vai atingir o resultado. No entanto, ele atinge esse resultado com um nexo causal diferente daquele que ele pretendia. Então, imagina o sujeito que pretende matar alguém com um disparo de arma de fogo ali, né, desferindo em face da vítima um tiro, e dá esse tiro, em seguida empurra o corpo no rio, né, joga a pessoa de cima de uma fonte ali no rio, com o objetivo, inclusive, de que oculte o cadáver, né? Mas, na verdade, a vítima não morre em razão do tiro, e sim em decorrência do afogamento. Quando ela cai no rio, ela ainda está viva, né? Então, o sujeito joga esse corpo no rio, essa vítima ainda está viva e morre em decorrência do afogamento. Então, o nexo causal é diferente. Aquilo que o sujeito pretendia era, de fato, matar, era, de fato, a prática do homicídio. No entanto, ele queria a prática do crime com o nexo causal, que seria em razão do tiro, mas acaba atingindo o resultado com um nexo causal diverso. Aqui, o que nós vamos considerar é o dolo geral desse sujeito. E, por essa razão, o sujeito vai responder igualmente pelo homicídio consumado.
Aqui, pessoal, tem algumas celeumas em torno aqui dessa questão, né? Nós temos a divisão doutrinária, que vai dizer que vai responder pelo nexo pretendido, a gente vai olhar a figura do dolo geral. Nós temos ainda posições doutrinárias que vão dizer que responde pelo nexo efetivamente ocorrido, né? Então, o efetivamente ocorrido, ele não consegue inicialmente atingir aquele resultado, né? Então, seria, por exemplo, uma tentativa. E um terceiro posicionamento em que o sujeito responde pelo nexo mais favorável. O que prevalece é que ele responde pelo nexo pretendido, ok? E se não fosse essa hipótese de dolo geral, aí nós teríamos, né, quando a gente pensa nas vertentes doutrinárias diversas, nós teríamos concursos de crimes. Nós teríamos uma primeira conduta em que o sujeito tenta, mas não obtém o resultado por razões alheias à sua vontade, então seria um homicídio tentado. E uma segunda conduta com um homicídio culposo, né? Então, a gente teria um concurso de crimes. Então, quando a gente pensa no dolo geral, ele vem para resolver essa questão. Embora, inicialmente, o sujeito não tenha conseguido atingir o resultado, é por razão de um segundo nexo de causalidade que o resultado sobrevém. A gente leva em conta esse dolo geral do sujeito para que ele possa responder por um único crime na sua modalidade consequentemente consumada. Com essas considerações, a gente pode agora passar para o erro de proibição. No erro de proibição, nós falamos inicialmente dele, né? Quando a gente falou sobre erro de tipo e erro de proibição e as suas diferenças conceituais e incidências, né? E aí agora a gente vai avançar com relação ao erro de proibição. Nós fizemos um aparato geral acerca do erro de tipo e erro de proibição, complementamos que o erro de tipo, nós temos o erro de tipo essencial e acidental, e além do erro de proibição direto, nós vamos agora aprofundar no erro de proibição, nós temos também o erro de proibição indireto. E aqui a gente adentra numa questão extremamente interessante que tramita em torno das discriminantes putativas. Pessoal, aqui no erro de proibição indireto, nós temos a hipótese da discriminante putativa por erro de permissão. O sujeito, ele conhece o caráter ilícito do fato, mas ele supõe haver uma norma permissiva, que é o clássico exemplo de legítima defesa da honra, que é rechaçada no ordenamento jurídico. Então, ele supõe haver a norma permissiva. No entanto, não existe essa norma permissiva, ok? Nós temos aqui uma hipótese de erro de proibição indireto, ou também chamada de discriminante putativa por erro de permissão. O que eu quero que vocês compreendam é que no erro de proibição indireto, então, nós vamos ter duas hipóteses que nós consideramos como discriminantes putativas e que se tratam de erro de proibição. E nós teremos uma terceira hipótese, quando a gente pensa nas espécies de discriminantes putativas, que não vai ser considerada erro de proibição, vai ser considerada erro de tipo, tendo em vista a teoria normativa pura e limitada da culpabilidade, ok? Eu vou explicar isso melhor para vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui na tela o mapa mental, porque essa parte final da aula ela é bastante importante. Pessoal, nós conceituamos erro de tipo, erro de proibição, adentramos no erro de tipo tanto essencial quanto acidental, aprofundamos também no que diz respeito ao erro de proibição direto e estamos falando aqui um pouquinho do erro de proibição indireta. E agora eu quero correlacionar com vocês o erro com a figura da discriminante putativa. A discriminante putativa significa uma discriminante imaginária. Se ela é imaginária, significa que ela não é, de fato, uma excludente de ilicitude. Então, não incide nas excludentes de ilicitude uma discriminante putativa. Ela vai incidir seja no erro de tipo, quando a gente pensa, então, no fato típico, nós vamos compreender isso melhor, ou ela vai incidir no âmbito do erro de proibição. E aí, vamos às subespécies onde tramita uma celeuma acerca da natureza da discriminante putativa, né?
Eu quero começar com relação à existência da discriminante e os limites da discriminante, ok? Então, o nosso primeiro exemplo que nós, inclusive, falamos aqui foi sobre a discriminante putativa por erro de permissão, em que o sujeito supõe haver a norma, mas, na verdade, essa norma não existe, né? Clássico exemplo aí da legítima defesa da honra. Então, eu coloquei aqui para vocês. Clássico exemplo do suspeito que encontra a esposa com o amante e mata ambos acreditando na existência de uma discriminante. Nesse caso, a legítima defesa da honra, que é o que ele acredita, né? Mas o agente errou quanto à existência dessa discriminante, já que essa discriminante ela é rechaçada pelo ordenamento jurídico, pela jurisprudência do STF, né? Nós, inclusive, não falamos em teste de legítima defesa da honra em âmbito de tribunal, do júri. Para um outro momento, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, o sujeito supõe haver aquela discriminante, na verdade, aquela discriminante não existe, ok? Uma observação que eu queria fazer aqui com vocês é que perceba que esse sujeito ele tem a correta percepção da realidade, ele sabe exatamente o que está acontecendo. O erro dele recai sobre a existência de uma discriminante que, na verdade, não existe, ok? Então, é a primeira hipótese aí, a primeira espécie de discriminante putativo. A segunda tramita em torno dos limites dessa discriminante. De novo, o sujeito tem a correta percepção da realidade, supõe haver a norma, essa norma, de fato, ela existe, mas o erro dele vai recair sobre os limites que tramitam em torno. Então, imagina o sujeito que ele acredita que ele pode atuar em legítima defesa da sua propriedade, matando a todos que passarem pela sua propriedade. Perceba que a conduta dele é desproporcional. A gente tem que olhar a situação ali do caso a caso. E quando ele supõe, então, que ele pode matar todo mundo que passe pela sua propriedade, ele tem um erro ali recaindo sobre os limites dessa discriminante, ok? Então, no nosso primeiro exemplo, era sobre a existência dela. O sujeito acha que existe legítima defesa da honra quando, na verdade, não existe. E nesse nosso segundo exemplo, o sujeito erra no que diz respeito aos limites de uma discriminante. Essa discriminante até existe, mas o sujeito ele age de maneira desproporcional acreditando que pode. Ele vai além dos limites da discriminante, ok? Esses dois casos, percebam que a gente colocou aqui, né? Esses dois casos são casos de erro de proibição indireto. E aí a gente deixa a terceira e última espécie de discriminante putativa para falar agora aqui no final. Então, vamos recapitular, que eu quero que vocês acompanhem comigo. Perceba que o assunto não é difícil. Ele não é difícil. Ele só é um assunto que aborda muitas informações. Por isso, vamos devagar aqui com o raciocínio passo a passo para que você possa compreender. Nós estamos abordando agora o erro de proibição indireto, que, consequentemente, acarreta reflexos quando a gente pensa na figura da discriminante putativa. Nós falamos que a discriminante putativa é uma discriminante imaginária, ela não existe de fato e, portanto, jamais incidiria dentro das excludentes de licitude reais. Uma legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, ok? O estado de necessidade. Então, não são hipóteses reais de legítima defesa. A discriminante é imaginária. No nosso primeiro exemplo, o sujeito imaginou haver uma norma que permite que ele possa agir em legítima defesa da honra. Foi o nosso primeiro exemplo, né? Então, esse erro com relação à existência dessa norma, erro de proibição indireta. Segundo exemplo, ele também erra no que tange a norma voltado, né? Esse erro dele voltado aos limites, erro de proibição indireta. Ele tem a correta percepção da realidade, mas o erro dele recai sobre a norma, no primeiro exemplo sobre a existência dela, no segundo exemplo sobre os limites dela. Por fim, nós temos o erro que vai recair sobre os pressupostos de fato de uma discriminante. Então, é o clássico exemplo do sujeito que encontra o seu desafeto. Esse desafeto coloca a mão no bolso. E aí, quando ele coloca a mão no bolso, o sujeito já logo imagina, né, que, bom, se ele colocou a mão no bolso, pode ser que ele venha ali a sacar um revólver, a me matar, a fazer algo contra
a minha pessoa. Então, na hora que ele coloca a mão no bolso, esse sujeito A imediatamente saca a sua arma e mata o sujeito B. No entanto, o sujeito B, ele estava cego. Ele nem tinha visto o sujeito A. Olha que interessante. Nunca existiu esse risco, esse perigo, né? Essa hipótese de uma eventual legítima defesa. O sujeito que desfere, então, que dispara contra o seu desafeto, utilizando-se de uma arma de fogo, ele tem uma falsa percepção da realidade. É um erro que recai sobre os pressupostos de fato, ok? E aí, gente, olha que interessante. Nós temos aqui o sujeito que tem uma percepção da realidade distorcida, né? Então, a gente tem um erro recaindo sobre esse pressuposto de fato, e aí ele desconhecia o quê? Ele desconhecia que o B estava cego, né? E aí nós temos uma hipótese em que ele pressupõe estar agindo, né, em legítima defesa, mas nunca houve uma injusta agressão. Nós chamamos essa hipótese de erro de tipo permissivo. E aqui, gente, nesse erro sobre pressupostos de fato, a gente não está falando mais na figura do erro de proibição, a gente está falando na figura do erro de tipo permissivo. Isso ocorre porque a teoria normativa pura se subdivide em limitada e extremada, e de acordo com a exposição de motivos do Código Penal, nós adotamos a teoria normativa pura limitada, e que tem, inclusive, esse nome, né, porque ela limita e traz para dentro do erro sobre pressupostos fáticos uma discriminante em que eu tenho um erro de tipo permissivo. Aqui não é hipótese de erro de proibição. Por outro lado, na teoria normativa pura extremada, toda e qualquer dessas hipóteses, dessas subespécies aqui de discriminantes putativas, seriam consideradas erro de proibição. Ok? Então, para a teoria normativa pura extremada, tudo é erro de proibição. Para a teoria normativa pura limitada, o erro sobre a existência e os limites é considerado erro de proibição indireto, enquanto que esse erro sobre os pressupostos fáticos é considerado como erro de tipo permissivo. Ok? Espero que você tenha compreendido. Reveja, né, essa aula, faça aí a sua revisão, utilize o material de aula para tanto, faça questões para aplicar o conteúdo ministrado e qualquer dúvida eu fico à sua disposição. Um abraço e até breve.